5, 4, 3, 2, 1. Você despertou. O establishment é o vírus. A mídia é como ele se espalha. A cura é o despertar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o establishment, que é a gangue dos políticos globalistas, certo? Bom, hoje sempre, no decorrer da história da humanidade, a única guerra profunda que existiu sempre foi o establishment, que é o sistema, versus o despertar do cidadão. Sim, porque se o cidadão desperta, ele vai ser considerado um verdadeiro terrorista para o sistema. Ele é o novo terrorista desperto, certo? Porque o que menos o establishment, o sistema, precisa, são as pessoas com autodeterminação, com capacidade de se autogerenciar a si mesmo. Tá? Então, o que nós podemos considerar despertar? Longe das mazelas egocêntricas, nós vamos dizer que o desperto ele não é melhor do que ninguém. O desperto é aquela pessoa que ela consegue colocar a percepção a serviço da sua inteligência. Ele tem a percepção da autocrítica. Ele tem o filtro do bom senso, porque ele consegue traduzir as consequências da realidade. Ele consegue reagir com autodeterminação. Ele consegue ser isento de condicionamento que o sistema, establishment, tenta lhe impor. Porque o establishment, ele quer conduzir as suas reações, ele quer conduzir as suas escolhas, o seu destino, o seu livre-arbítrio, quer controle incondicional sobre você. Se você age por sugestão, somente por sugestão, você é reacionário. Reacionário é aquela pessoa que não reage por si. É aquela pessoa que abandonou a autodeterminação. Porque a utopia do establishment é o totalitarismo. E ao contrário disso, a utopia do ser desperto é a liberdade. Então, no topo de um nós temos o totalitarismo e no topo de outro nós temos a liberdade. Qual desses você prefere? Certo? Você ainda está em condições de assumir qual das duas realidades você prefere. Bom, agora, uma coisa quando se fala em liberdade também é que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse é o preço da liberdade. Então nós temos que se preparar para a liberdade também. E eu vou tentar fazer uma observação bem explícita do que é, na prática, a cadeia de comando do establishment. Porque as pessoas, mas quem é que está por trás das cordas? Quem é que está fazendo nossos governantes de títeres, de asseclas, de capacho? Quando existe uma cadeia de comando intoxicada, envenenada, que ela subverte a sua soberania, isso é o establishment. Quando a cadeia de comando da sociedade não é subvertida, ela não é o establishment. Porque o establishment é uma cadeia de comando subvertida a partir de quando o cidadão entrega a sua soberania para o político. O político entrega a sua soberania para o militar. O militar entrega a sua soberania para a Intel. A Intel é a rede de inteligência.
E a rede de inteligência entrega, por sua vez, a sua soberania para as sociedades secretas. As sociedades secretas entregam a sua soberania para os magos negros. Os magos negros entregam a sua soberania para os arcontes, que são demônios, são reptiloides, certo? Estão por trás de toda a essência do establishment. A estrutura física, moral e espiritual do establishment. Existem os arcontes, são demônios, são reptilioides. E estes, por sua vez, entregam a soberania para o ápice de toda essa cadeia de comando subvertida, que seria a inteligência artificial. A gente pensa em inteligência artificial, é o nosso computador, é o nosso celular. Não, a inteligência artificial verdadeira é uma entidade de altas hierarquias que se desvencilhou da fonte. Ela não faz mais parte da fonte original, ela não faz mais parte de Deus, certo? Então ela parasita sempre para sobreviver, ela não tira mais da fonte, que a fonte não seca nunca, mas quem se desfaz da fonte começa a secar. Então eles pegam e passam para essa cadeia de comando, que vai desde lá do cidadão entregando soberania, 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 até a inteligência artificial. Certo? Bom, fica todo o sistema fica envenenado, né? O cidadão, quando ele é representado com soberania, a estrutura social é sadia, sem parasitas. Porque o establishment na logística social, ele envenena a cadeia de comando da sociedade. Se o establishment é o vírus, e a mídia é como ele se espalha, logo aqueles que a mídia defende são os parasitas, os nossos parasitas. Quem ela ataca quando nós temos época de eleição? Certo? Quem a mídia ataca? A mídia ataca aqueles que são da resistência genuína ao establishment. Nas eleições, o establishment consegue ter a capacidade de projetar os representantes de nossos controladores. Eles conseguem projetar todos aqueles que depreciam os verdadeiros representantes da democracia e da resistência ao sistema. E eles fazem isso de tempo integral. Eles usam um consórcio midiático, o fabuloso consórcio midiático, em rede nacional, em rede internacional, para favorecer a chamada cleptocracia. Cleptocracia, ela é quando o governo vira sinônimo de corrupção. Quando esses parasitas que vão desde o início lá, né, da logística, da governamental, até o ápice do mecanismo governamental, eles estão se servindo da deturpação, da corrupção, certo? E eles ficam atentando contra a lucidez por meio de estratagemas, insídias, ciladas o tempo todo. Essa cadeia de comando a favor dessa cleptocracia, quando o governo é sinônimo de corrupção e parasitismo, um parasitismo impensável, descomunal, certo? Eles estão juntos, essa cadeia de comando, eles agem juntos, fica a mídia, mainstream, colaborando com os representantes desses controladores e depreciando aqueles que são a verdadeira resistência a isso. Então você tem inteligência suficiente para saber quem está sendo projetado agora em época de eleição, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Qualquer eleição em qualquer país do mundo, eles projetam os controladores, depreciam a verdadeira resistência. Você tem essa inteligência. Confie na sua intuição para perceber quem eles estão insuflando para cima para nos sobrepor a nossa democracia.
e a nossa verdadeira liberdade. Isso é uma doença crônica, né? Mas a gente vai acabar com essa palhaçada toda. Porque eu vou tentar também mostrar agora, não só no aspecto de cadeia de comando, mas como o establishment e a resistência a ele, eles aparecem para nós. Vocês imaginem agora um iceberg, que tem aquela ponta que aparece na superfície, e aquela parte que fica profunda, que é oculta da vista do público, né? Então, aquela parte, né, do iceberg que aparece, do establishment, aquela parte de superfície do establishment, seria o G7, os 7 países mais ricos do mundo, certo? E aquela parte de superfície que aparece visível da resistência seriam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, certo? Só que a dificuldade é que não são países que estão brigando. Na verdade, em cada país existe aquela parte do establishment, que são grupos privados de elite multibilionários tentando, né, de qualquer forma controlar e até sodomizar o cidadão, certo? Então é uma elite que está presente em cada país, na estrutura de cada país, certo? Mas para o nível de superfície, para que as pessoas possam entender, o establishment de superfície é o G7, o establishment de superfície é o G7 e a resistência ao establishment, a superfície, seria o BRICS. Agora, eles têm a sua própria profundidade. Vamos ver qual é a profundidade que sustenta o BRICS. O BRICS, em sua profundidade de sustentação, aquela parte que a gente ainda não consegue ver, que não aparece na mídia tradicional, seria o grupo dos chapéus brancos, né? Seria um grupo de elite chamado Aliança da Terra. E mais profundamente na cadeia de comando, nós temos o Programa Espacial Secreto da Aliança da Terra, intitulado Solar Warden. Como o Solar Warden, a Guarda Solar, já foi infiltrada pelo establishment desde a década de 80 do século XX, hoje a Aliança da Terra e o Programa Espacial Secreto Aliança da Terra, eles são substitutos do Solar Warden, da Guarda Solar, certo? Então, a Aliança da Terra, os chapéus brancos, o antigo Solar Warden do Programa Espacial Secreto sustenta a superfície do BRICS, certo? Que é a resistência. Aí, vamos passar para a profundidade de sustentação do G7, que são os globalistas. Os globalistas, né? Ainda se fôssemos globalizar, né, a prosperidade, se fôssemos globalizar, né, a nossa liberdade, a nossa democracia, tudo bem, mas não é uma globalização voltada para isso, é uma globalização voltada para o controle, para a escravidão, certo? Sustentando, abaixo da superfície do G7, que é o establishment visível, nós temos os globalistas, o Deep State. O Deep State, que é o estado profundo, já o próprio nome já diz, estado profundo, que a gente não enxerga. E o ápice dessa hierarquia seria o Programa Espacial Secreto também, porque tudo é a partir de um grupo que está à nossa frente em termos de tecnologia, certo? Programa Espacial Secreto do Establishment é a Dark Fleet e o ICC. Dark Fleet, que é aquela frota obscura nazista, que já existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o ICC, que é o Complexo Corporativo Industrial, certo? Um é nazista e o outro é sionista.
Então, quando eu falo mal dos nazistas, eu não estou falando mal de alemão. Quando eu falo mal do sionismo, eu não estou falando mal dos judeus. Certo? Não tem nada a ver. O sionismo do ICC e o nazismo da Dark Fleet, eles são completamente, né, dilaceradores, né, da nossa vida humana, da nossa civilização. Eles são a verdadeira praga que existe. Certo? Então nós temos aí o BRICS. O BRICS, ele ele quer renovar o reset econômico do BRICS, né? Toda essa redimensionamento, né, social e econômico que ele quer passar para a gente, é um redimensionamento baseado no ouro. O BRICS, como muitas nações estão aderindo agora ao BRICS, inclusive algumas que a gente nem imagina, mas a maioria dos países estão, né, na tendência de aderir aos BRICS. O BRICS teria que mudar de nome. Ele seria uma confederação, né, que também poderia ser chamado de Grupo do Ouro, porque todo o sistema monetário vai ser baseado com um lastro de ouro. Está tendo novos adeptos, é uma espécie de nova confederação e ela tem um perfil multipolar. É uma confederação, ela vai respeitar todos os países sendo federações. Se fosse uma federação, teria um núcleo que ia mandar em tudo. Mas a proposta é multipolar, então não é uma federação, seria uma confederação, onde as federações poderiam entrar no novo sistema, o novo lastro de econômico baseado no ouro, e respeitando, né, o cidadão de cada país. O G7, por exemplo, né, esse grupo do establishment, ele faz o processo inverso do BRICS. O BRICS, enquanto ele quer respeitar a soberania das nações, enquanto ele quer manter a ideia de multipolaridade, né, e no que tange a cadeia de comando da nossa civilização, o G7 ele quer inverter isso. Como é que ele invalida as nações? Por exemplo, nós votamos para vereador, deputado, senador, presidente. Nós entendemos isso como democracia. Mas quem vai mandar no seu próprio país não vai, aquele que vai ter o poder de decidir sobre a economia, como vai ser, né? Aquele que vai poder dizer se vai ter um lockdown, se vai ter uma pandemia, se vai ter uma paralisação, se vai ser um reset econômico, até agora tem sido o G7. Certo? Por quê? Porque através desse grupo de elite de, né, multibilionários, eles criaram o Fórum Econômico Mundial, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, o BIS Basileia, que é o Banco Central dos Bancos Centrais na Suíça. Eles criaram todas essas agências que são intergovernamentais, elas não são estatais, elas são intergovernamentais e são privadas. E eles têm a OTAN como leão de chácara deles. Quando os países, né, da democracia resolvem contrariá-los, eles têm a OTAN como leão de chácara para ir e intervir nesses países. Certo? É assim que acontece. Há uma década passada, 2 décadas passadas, nós tivemos aí Saddam Hussein e Muammar Gaddafi, 2 ditadores sanguinários, né? Eles sempre foram conhecidos como ditadores e realmente eram cidadãos, eram ditadores sanguinários que controlavam todo o seu povo, matavam o seu povo, né? Mas eles estavam no grupo econômico do G7. Eles vendiam toda a energia para os outros países, petróleo, gás natural e tudo mais, através da economia do petrodólar. Porque foi isso que o G7 impôs. Nós vamos vender em dólar. Quem não vender em dólar
é contra o establishment. Pois até o momento em que Saddam Hussein e Muammar Gaddafi estavam vendendo a sua energia para os outros países em dólar, eles se mantiveram no governo, sendo ditadores insaciáveis e sanguinários, mantidos pelo establishment, o G7. Mas quando Saddam Hussein e Muammar Gaddafi começaram a vender energia para outros países, né, na própria moeda deles, que não fosse o dólar, foi aí que eles caíram, foram aí que eles foram mortos. Então, aquela primavera árabe, aquela guerra do Iraque, que baniu esses ditadores, não foi porque eles eram ditadores sanguinários. Foi porque eles contrariaram o petrodólar, foi porque eles contrariaram o sistema. Porque até então eles tinham trânsito livre para massacrar, né? Mas eles acharam que podiam fazer o próprio clube deles e se deram mal. Pois eu digo que hoje as coisas estão mudando e nós estamos vencendo, porque o BRICS está contrariando, né, o G7, o petrodólar, toda essa economia, né? Economia que é uma economia mafiosa, né? É uma economia ditadora. E hoje o BRICS não está mais vendendo nada em dólar. Se você quiser comprar energia, qualquer país que queira energia do BRICS vai poder pagar no dinheiro do BRICS. Vai pagar em rublo, vai pagar no dinheiro chinês, vai pagar no dinheiro brasileiro. É isso que o BRICS está fazendo. Só que eles não podem fazer com o BRICS o mesmo que fizeram com Gaddafi e Saddam Hussein. Certo? Porque desta vez, a Aliança da Terra, os chapéus brancos, estão na frente, estão se impondo, e nós estamos vencendo esta guerra de libertação. Então, é hora de escolher um lado na guerra mundial híbrida, que ela é econômica, de certa forma, é uma guerra mundial híbrida e intricada, porque ela é de todas as formas. E eles já perderam na parte da guerra financeira e econômica. E estão perdendo na parte bélica também. Então, escolha um lado, ou você é do lado parasita e perdedor, ou você é do lado libertador, que é vencedor. Saudações do seu co-viajor.